A questão 54 diz o seguinte: quando os faróis de um automóvel são acesos, um amperímetro em série com os faróis indica 10 amperes e um voltímetro em paralelo com os faróis indica 12 volts. Quando o motor de arranque é acionado, a leitura do amperímetro cai para 8 e a luz dos faróis fica mais fraca. Se a resistência interna da bateria é 0,05 ohms e a resistência interna do amperímetro é desprezível, determine a força eletromotriz da bateria e B, a corrente no motor de arranque quando os faróis são acesos. Vamos à primeira situação. Essa chave aqui fechou, os faróis são acesos, então a gente despreza, por enquanto a gente despreza o motor. A gente tem uma tensão de uma fonte de 12 volts, que é medida pelo voltímetro. A resistência interna que foi dada na questão é 0,05 ohms, mas a gente por enquanto não vai utilizar ela. A gente vai achar primeiro o que na questão? Dá para achar a força eletromotriz logo de cara. Mas como a questão diz que quando os faróis são acesos, o amperímetro vai indicar uma corrente de 10 amperes. No caso, aqui vai passar 10 amperes nos faróis. A gente tem uma fonte de tensão, tem uma corrente passando pelos faróis, e ele pode achar a resistência deles. Não vai ser utilizado agora, mas mais para frente na questão, esse dado é um dado importante que a gente vai precisar. Eu poderia deixar para vocês depois, mas a gente vai fazer pela ordem, que é o que de início a gente tem, que é a corrente e a tensão. Então a gente vai achar uma resistência. Tensão é igual a resistência vezes corrente, a tensão a gente tem, a resistência é o que a gente quer e a corrente é o que então a gente já tem. Então a tensão é 12 volts, a resistência é o que a gente vai procurar e a corrente é 10 amperes, no primeiro caso, que só os faróis estão acesos. Isolando a resistência, a gente tem tensão dividido por corrente, 12 dividido por 10. Resistência nos faróis é 1,2 ohms. Com a corrente e a tensão, a gente conseguiu encontrar a resistência nesses faróis. Na A, pede a força eletromotriz da bateria. Para a gente achar a força eletromotriz, a gente utiliza a equação do gerador, que é tensão é igual a força eletromotriz menos a resistência interna da fonte vezes a corrente. Tensão a gente já tem, que é a tensão da bateria, 12 volts. A força eletromotriz é o que a gente quer descobrir. A resistência interna é 0,05 ohms e a corrente é 10 amperes. Então, colocando os dados, fazendo 0,05 vezes 10, a gente tem 0,5. Passando esse 0,5 para o outro lado, ele fica positivo. Então vai ficar a força eletromotriz é igual a 12 mais 0,5. Então a força eletromotriz dessa fonte de tensão é 12,5 volts. Agora a gente vai para a segunda situação. Quando o motor de arranque é acionado, a leitura do amperímetro cai para 8 amperes e a luz dos faróis fica mais fraca. Então a corrente que vai passar pelos faróis passa de ser de 10, ela vai cair para 8. Aqui, o motor de arranque é acionado, vai fechar esse circuito aqui, a corrente cai para 8, a corrente que passa nos faróis, e a gente quer descobrir a corrente que passa nesse motor de arranque. Uma das formas de encontrar essa corrente é encontrando a corrente total do sistema. Essa corrente vai se dividir, uma parte para os faróis, outra para o motor. A gente já tem os faróis. Se a gente encontrar a total, a gente pode encontrar a do motor. A gente pode encontrar a tensão nos faróis, que como esse circuito está em paralelo, então a tensão nos faróis, a tensão no motor e a tensão no voltímetro vai ser o mesmo valor. Como a corrente diminuiu, essa tensão vai ser alterada. Então a gente encontrando a tensão medida aqui, que vai ser a mesma aqui, e vai ser a mesma aqui nos faróis, vai ser possível encontrar a corrente total do sistema. Então, para a gente encontrar a tensão dos faróis, utilizar a fórmula que é tensão igual a resistência vezes corrente. Resistência nos faróis que a gente encontrou no primeiro caso, que eu disse que seria importante mais para frente. A corrente é a corrente do
no segundo caso, que é quando a corrente caiu de 10 para 8, a gente vai utilizar 8. E aí com isso a gente consegue achar a tensão. Então a tensão é igual a resistência dos faróis, que é 1,2, vezes corrente, que é 8 agora, passou a ser 8. Então a tensão dos faróis é 9,6 volts. Então esse voltímetro mede, tá, no segundo caso, começou a medir 9,6 volts, que é a mesma tensão no motor e a mesma tensão dos faróis. Com a nova tensão que a gente encontrou, é possível achar a corrente total do sistema. Que a gente tem, utilizando novamente a equação do gerador, que agora a gente tem a nova tensão, a gente já tem a força eletromotriz que a gente encontrou aqui na A. A resistência interna da fonte é a mesma, que é 0,05 ohms, e a corrente é o que a gente quer encontrar. Nessa letra A, a gente tinha uma corrente e precisava encontrar a força eletromotriz. Agora a gente tem a força eletromotriz e quer encontrar a corrente. Utilizando a nova tensão, que é 9,6 volts, é igual a tensão. Só um detalhe que aqui não é multiplicando, aqui é menos. Força eletromotriz é menos a resistência interna vezes a corrente. Que eu consertei aqui. Então a tensão é 9,6 volts, a força eletromotriz é 12,5, que a gente encontrou antes, menos a resistência interna, que é 0,5 ohms, vezes corrente, que é o que a gente quer encontrar. Passando esse 0,05 I para o lado de cá e passando 9, que está negativo, vai passar positivo, e esse 9,6 que está positivo, ele passa negativo para o lado de cá. Fica 0,05 vezes I é igual a 12,5 menos 9,6. Então 0,05 I é igual a 2,9. Passando o 0,05 dividindo, a gente tem que I é igual a 2,9 dividido por 0,05. Então a corrente total no sistema passa a ser 58 amperes. Agora fica fácil de encontrar essa corrente que passa no motor. A gente tem a corrente total, a gente tem a corrente que passa nos faróis. Então é só jogar numa equação. Como a corrente é conservativa, nesse caso aqui é um circuito em paralelo, a corrente se divide aqui, mas no final ela é a mesma, ela vai se juntar novamente aqui e passar uma corrente total de 58 amperes. A gente tem o que? Que a corrente total é igual a corrente do motor de arranque mais a corrente dos faróis. A gente tem a corrente total, que é 58. A gente quer a corrente do motor e a gente tem a corrente dos faróis. Então, corrente total é 58, a gente tem que é a do corrente do motor mais a corrente dos faróis. Então, a corrente do motor é igual a 58 menos 8. A corrente do motor é 50 amperes. Faz sentido, porque o somatório das duas dá 58, que é a corrente total do circuito. Então, essa é a resposta da letra B.